Amém. Boa noite. Que alegria receber você e a sua família para esse momento de comunhão, momento de palavra, momento de louvor, momento de adoração. Aproveite para a pessoa que está do seu lado, dê uma boa noite com um belo sorriso no rosto e diga para ela: estou muito feliz de estar aqui com você. Estou muito feliz de estar aqui com você. Ó, se você quiser, tem lugar aqui na frente, tá? Quem for chegando aí da recepção, ainda tem lugares aqui na frente, pode vir para poder sentar, tá bom? Eu quero reforçar aqui que próximo domingo nós temos uma programação super especial e você não pode deixar de participar com a sua família. E você também não pode deixar de trazer pelo menos um convidado. Para que você traga um convidado, você tem que convidar no mínimo 10 pessoas. Se você convidar 10 pessoas, a conversão de vir um convidado é uma. Então você precisa convidar pelo menos 10 pessoas para que uma venha até a essa programação. Porque é uma programação feita para levarmos o nome de Jesus Cristo. E está sendo feita com todo carinho, está a coisa mais linda do mundo. E domingo que vem, nós temos que encher esse auditório para que pessoas possam ter acesso à palavra de Deus de uma forma extremamente dinâmica, extremamente criativa. Então se comprometa e traga pelo menos um convidado, amém? Eu quero agora convidar você a fechar os seus olhos, você vai baixar a sua cabeça. E hoje eu quero fazer uma oração muito especial. Eu quero fazer uma oração especial porque o inimigo, ele tem se incomodado muito com o reino de Deus, porque ele sabe que o tempo dele está acabando, ele sabe que a maldade no mundo está aumentando, e cada vez mais o inimigo ele vai tentar de todas as formas roubar aquilo mais precioso que nós temos, é a semente de Deus, que é a sua palavra. Por isso que hoje nós faremos uma oração bem especial, pedindo que Deus possa evitar essa ação de Satanás, para que ele não roube essa semente, e que possamos observar atentamente as Sagradas Escrituras hoje, como sempre devemos fazer, e possamos sair daqui com essa palavra plantada em nossos corações, para levarmos para as nossas vidas e a prática dela, amém? Então feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai de toda graça, de todo amor, de toda misericórdia, hoje estamos aqui para poder ouvirmos a Tua palavra, Senhor, para poder louvar o Teu nome, Pai, para poder mais uma vez em comunhão vivermos os Teus propósitos. Hoje, Pai, com muito carinho, hoje, Pai, com muito louvor, nós queremos Te pedir humildemente que Tu nos dê a Tua sabedoria, o Teu entendimento. Queremos Te pedir, Senhor, que não permitas que Satanás roube a semente da palavra das nossas mentes, dos nossos corações, mas que a semente da Tua palavra habite ricamente os nossos corações, as nossas mentes, e que possamos praticá-la para o louvor da Tua glória. Satanás tem se incomodado, Senhor, com o Teu reino, Satanás tem se incomodado, Senhor, com a Tua igreja. Tudo isso acontece, Pai, porque ele sabe, Pai, que o fim está próximo. Mas, Senhor, Te peço, Pai, pela vida de cada um dessa igreja, de cada família desse lugar, que não permita, Senhor, a ação de Satanás na vida deles, que Tu os protejas com os Teus anjos, Senhor, e que hoje nós possamos atentamente observar as Tuas Sagradas Escrituras e possamos tomar decisões a fim de levarmos uma comunhão mais profunda contigo, e que possamos receber as Tuas bênçãos e viver os Teus propósitos. Te pedimos pela saúde de todos nós também, Senhor, nos guardar de todo mal, de toda iniquidade, protege-nos, Senhor. Te pedimos as Tuas bênçãos sobre os nossos trabalhos, as nossas empresas, Senhor, e queremos Te pedir que possamos ser usados por Ti para levarmos o Teu Evangelho. Precisamos evangelizar o maior número de pessoas, Pai, por isso Te pedimos a Tua ajuda, Senhor. Pai, por fim, queremos Te pedir que Tu possa dar a paz a Jerusalém, que Tu possa, Senhor, também olhar pelos nossos governantes, que eles olhem com carinho para o Teu povo, que eles olhem, Senhor, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, e Pai, nos enche com o Teu conhecimento, com a Tua sabedoria, e que possamos sair daqui com decisões tomadas. É o que Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus.
Você que está aí atrás pode vir sentar aqui, ó, tem muito lugar aqui na frente, pode vir, sem problema nenhum, tem bastante lugar aqui. Eu não mordo não, tá? Quem quer ser abençoado? Opa, olha aí, gostei, dessa vez todo mundo levantou a mão. Maravilha, todo mundo, né? Quem não gosta de receber uma bênção de Deus? Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos viver os planos de Deus. Quem quer viver os planos de Deus? Amém, Senhor, amém. Lembre-se que os planos de Deus muitas vezes não são os planos que nós queremos, tá? Não se esqueça disso. Às vezes não tem nada a ver com os planos que nós almejamos. São planos totalmente contrários. Mas o mais importante é que quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos que queremos viver os planos de Deus, é que nós confiamos no Senhor e no propósito que Ele tem para as nossas vidas. E isso é muito importante, isso é fé. Mas todos nós queremos receber as bênçãos de Deus. Mas para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, é necessário que nós estejamos em comunhão com Ele. É impossível nós recebemos as bênçãos de Deus sem estarmos em unidade com Ele. É preciso que tenha essa unidade, que tenha essa união, que tenha essa confluência, esse profundo relacionamento. Ele é extremamente necessário, senão é impossível receber bênçãos de Deus. É por isso que muitas pessoas confundem bênçãos de Deus com maldição. Às vezes Satanás coloca situações em nossas vidas que costumamos olhar e dizer: nossa, olha como eu estou sendo abençoado, nossa, olha como Deus me ama, mesmo fazendo tudo errado. Não é bênção, não confunda, a bênção de Deus não tem como. Se você observar as Sagradas Escrituras, Deus não abençoou quem não estava em conformidade com a sua verdade, com a sua justiça. Ele não abençoou. Ele não abençoou a cidade de Sodoma e Gomorra, inclusive a destruiu. Ele esperou inclusive a saída de um único justo, Ló, para que isso acontecesse. Se nós pararmos para observar também, o povo passou 40 anos no deserto, e uma das causas foi justamente não estar em conformidade com Deus, em unidade. O povo não estava unido, não estava em unidade com o Senhor. É como na família. Como é que um casal, né, consegue o marido presentear a esposa estando brigado com ela? Consegue? Levanta a mão o marido que consegue presentear brigado com a esposa. Consegue? A esposa, não, vamos para a mulher. Mulher é mais difícil. Mulher, você está brigado com seu marido, você compra um presente para ele? Compra! Compra nada. Porque vocês não estão unidos. É assim que funciona. Precisa ter essa unidade, precisa ter essa comunhão. Deus não age na injustiça, Deus não age na mentira, Deus não age no que não é correto, onde não há paz. Romanos capítulo 8, versículo 6, nos mostra a essência da mentalidade de Deus. Olha que coisa interessante. Deus é tão maravilhoso que Ele deixou nas Sagradas Escrituras como é que funciona a mentalidade dEle. Vamos ver então em Romanos capítulo 8, versículo 6. Olha só o que o texto diz. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que é que significa a palavra morte? A palavra morte significa separação. Olha só, a mentalidade da carne, ou seja, da natureza humana, ela foca na separação, ela foca no conflito, ela não foca na paz, ela não foca de forma alguma na vida. Por isso que há uma grande distorção entre a natureza humana e a natureza de Deus. É tanto que as Sagradas Escrituras dizem que uma vez que estamos em Cristo, nova criatura somos. Por quê? Dentro de nós vai habitar o Espírito Santo, que tem outra mentalidade, e vai moldar a nossa mente,
para que estejamos em conformidade com a mente de Deus e assim possamos ser abençoados. É essa comunhão que faz com que nós sejamos abençoados. Mas o que então, diante desse texto, a mentalidade humana produz? Discórdia. É o que a nossa mentalidade produz: conflitos, desacordos. É assim que funciona a nossa mente. Basta uma pessoa falar algo que a gente não gosta, e o que é que a gente faz? Entra em conflito. Basta que alguém nos frustre, o que é que a gente faz? Entramos em desacordo. Basta com que alguém diga algo que vá contra a nossa vontade, para que fiquemos chateados. E essa é um dos maiores momentos em que toda a raça humana está vivendo. O momento de uma profunda discórdia, um profundo conflito. As pessoas não conseguem mais ouvir e tentar entender o que a outra pessoa está falando. Ela cria uma situação de conflito tão profunda, que a mágoa, o rancor, começa a nascer de forma instantânea. Antigamente o que acontecia? A pessoa ficava com raiva, aí ela ficava chateada, e aumentando a raiva, e começava o rancor. Hoje não, o rancor já brota direto no coração das pessoas. Tamanho está a discórdia no mundo. Mas por que isso acontece? Porque a maldade no mundo tem aumentado, e a maldade do mundo vai aumentar mais ainda. E se nós não estivermos preparados, famílias serão destruídas por causa da discórdia, ministérios serão destruídos por causa da discórdia. E isso acontece em qualquer lugar, seja na empresa, na escola. Amizades são destruídas por conta da discórdia, seja na faculdade, onde for a discórdia está, porque faz parte da natureza humana. O grande fato é que, quando promovemos a discórdia em vez de paz, estamos impedindo a ação de Deus em nossas vidas, estamos impedindo de sermos abençoados. O povo, quando estava no deserto, uma das causas de ele viver aqueles 40 anos é que o povo entrava em discórdia, em desacordo, reclamava da liderança, reclamava do que tinha para comer, reclamava, era desacordo. É tanto que foi uma das maiores revoltas que existiu contra a liderança, que está no livro de Números capítulo 16, a revolta de Corá. Tamanho desacordo, tamanho discórdia que existia no povo. Deus olhava para o povo: como é que eu vou abençoar esse povo, gente? Vocês estão tudo em desconformidade, cada um pensando uma coisa, pensando outra. É uma família que cada um quer ir para um lado. Uma geração inteira perdeu a grande bênção de Deus de ir para a terra prometida por causa da discórdia. Uma das causas. Uma geração, 40 anos. É por isso que as discórdias bloqueiam as bênçãos de Deus. Anote aí no seu caderno, anote no seu celular, você tem que anotar isso. As discórdias bloqueiam as bênçãos de Deus. Pode anotar, estou vendo que ainda tem gente que não está anotando. Quando você não anota, você não está entendendo o que Deus quer falar para você. As discórdias bloqueiam as bênçãos de Deus. As discórdias são contra a paz, são contra os planos de Deus, pois promovem a separação e não a união. A palavra discórdia significa conflito, desacordo. E isso não acontece de agora. Isso não é uma coisa nova. Discórdia não é algo novo. É algo, desde o início dos tempos. Se nós pararmos para observar as Sagradas Escrituras, Satanás, pelo seu orgulho, pela sua inveja, através da discórdia, arrastou 1/3 do céu. Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4. 1/3 do céu Satanás arrastou por causa da discórdia. Ele minou, começou a cozinhar. Olha, a gente pode ser melhor, olha, pode ser muito maior, olha, a gente pode ser igual a Deus. 1/3 do céu. Vocês imaginam dentro de um lar o que a discórdia não pode fazer? Imagine dentro do ministério o que uma discórdia não pode fazer.
Quando vivemos em discórdia, vivemos contra o reino de Deus. Nós vamos contra o que Deus fez. O que Deus fez? Enviou o seu Filho amado para morrer por nós, ressuscitar e trazer o quê? União com Deus Pai. Esse foi o motivo. E quando nós promovemos a discórdia, nós estamos separando, fazendo com que esse propósito não seja vivo em nossas vidas. Por isso nós precisamos ter a consciência do peso que é e do prejuízo que é a discórdia. É por isso que muitas vezes nós perguntamos: por que não somos abençoados? Nós fazemos essa pergunta. Pastor, eu medito todo dia, eu oro todo dia no mínimo 3 vezes, eu sirvo na igreja 5 dias da semana. Pastor, eu dedico o meu tempo para Deus mais do que qualquer pessoa na igreja. Mas se você promove a discórdia, desculpe o que eu vou lhe dizer, as bênçãos do Senhor não vão chegar para você. Não adianta nada meditar, orar, servir, crer, ter fé, louvar, adorar, cantar, gritar. Se promover a discórdia não tem como, porque não há conformidade da discórdia com Deus. Deus é um Deus da união e não da separação. É como num domingo. Quem é casado aqui já discutiu no domingo de manhã? Pode levantar a mão, não tenha medo não, viu? Levante a mão bem alto. Quem discutiu já no domingo de manhã com o seu cônjuge? Vixe, vocês acham que isso é por acaso? É? Vocês acham que isso é por acaso? Essa discórdia dentro do lar é por acaso? Isso é a maior armadilha de Satanás para destruir uma família. O que Satanás mais quer ouvir dizer: agora também eu não vou mais para a igreja. Satanás mais quer ouvir dizer: agora também não vou mais orar, eu não vou mais meditar. É uma sequência. É uma sequência. E aí, um pedaço de pão é um estresse. Um copo que cai é um estresse. O menino que não vai tomar banho é outro estresse. E começa dentro do lar. Começa a discórdia, começa a briga, começa a discussão. Não adianta. O lar não será abençoado. O dia em que era para a família estar toda reunida, é o dia da semana que muitos não trabalham, não é verdade? A maioria não trabalha no domingo, está a família toda reunida para tomar aquele café da manhã. Aí, a mulher está esperando o marido fazer aquele café da manhã para ela, o marido não faz, ela diz: olha, lá vai, não fez, como sempre. Aí começa. Aí o marido pega também, está esperando que a mulher vá cozinhar, fazer aquele almoço, né? Porque o marido, ele quer isso, ele quer comer. Mas ele não lembra que a mulher também já trabalhou muito na semana, né? E você tem que investir para comprar um almoço, nem que seja aquele frangão lá, no meio da rua, que eu me amarro, gente, olha. Riz até pesquisa para mim, frangão do meio da rua. Achou um ali, na Natan Xavier, olha, top, o bicho é grandão também, olha. E aí vem a farofa, já vem o baião, pronto, divide todo mundo, almoça, simbora. Aí, no dia que era para a família estar feliz, em paz, acaba por ser separada pela discórdia. Aí chega o horário do culto, todo mundo, né? Nós temos que ir para a igreja, vai todo mundo brigado. Veste a máscara de crente. Oi, tudo bem, né? Tá tudo legal, tá tudo ótimo. Aí tá assim na igreja. Aí saiu do culto, começa no carro, peia. No Uber, peia. A pé, peia. Chega em casa zoada. Não vai jantar mais, começa. É igual o povo no deserto, gente. Quantos anos nós vamos viver isso? Quantos anos? E a gente ainda chega para Deus: Senhor, por que eu não sou abençoado? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Deus está lá, olha.
Estou esperando para derramar as bênçãos sobre a vida de vocês, para vocês viverem os planos, os sonhos que eu tenho para vocês, junto com vocês. E aí a desavença tomando conta. É briga, é discussão, é agressão verbal, é desrespeito. Não tem como. E Deus pensa, quantos anos serão necessários? Ou será que essa geração vai receber essa bênção? Será que vão ser os descendentes, como foi o meu povo que ficou no deserto? Um lar cheio de sacrifícios, todo mundo se sacrificando, dando o seu melhor para Deus, mas alicerçado em discórdia. E às vezes não é nem dentro do lar, é fora do lar. E aí que vem o ponto-chave. Deus não quer sacrifício de nenhum de nós. O que Deus quer é obediência. E o que é que nós devemos obedecer a Deus? Nós devemos promover a paz e não a discórdia. Por isso não adianta sacrifício nenhum. Não adianta nada meditar, orar todo dia, servir, crer, ter fé e ter discórdia. Compensar, não, vou compensar a minha discórdia lá servindo, pintando lá o muro da igreja, pintando as grades. Não, eu vou compensar a Deus que eu vou servir no evangelismo. Vou compensar a minha discórdia. Discórdia não pode ser compensada, porque não existe compensação. O sacrifício já foi feito, Jesus sacrificou por nós. O que precisamos fazer? É ir junto com Jesus Cristo em paz e união. O Senhor não deseja sacrifício, o que Ele quer é obediência. E não adianta nada você pegar e ofertar para compensar também a sua discórdia. Não adianta, não funciona. Deus não funciona assim, Ele não precisa de nada da gente, nada. Nós é que precisamos dEle. Entenda, Deus nos criou para se satisfazer em nós. Como é que Ele vai se satisfazer em alguém que promove a discórdia? É impossível. Por isso que o povo não conseguiu chegar na terra prometida, só os seus descendentes. É assim conosco. Tem uma passagem nas Sagradas Escrituras que é uma grande revelação de Deus para as nossas vidas a respeito desse assunto. E ela está numa oração de Jesus Cristo. Jesus é tão maravilhoso que na sua oração Ele deixou, eu vou deixar isso aqui para eles, eu vou deixar isso aqui para que eles entendam, para que eles percebam como é que funcionam as coisas, e hoje Ele vai dizer para nós como é que funciona. João capítulo 17, versículos 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles. Aqui Jesus está falando pelos discípulos, pelos apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quem são esses? Todos nós. Jesus estava orando por nós, olha só. Para que todos sejam um. Olha a unicidade aqui. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha como a unidade da paz promove Jesus Cristo. Como é que nós vamos promover a discórdia, sendo que Jesus promove a união? Entende que é incompatível. Nós estamos indo contra, remando contra, nós estamos indo contra o reino de Deus, porque toda vez que nós não somos um, na nossa família, na igreja, nós estamos sendo contra o reino de Deus. E isso é muito forte, muito, muito mesmo, e tem que ser, nós temos que entender isso, porque Deus não age na discórdia, Ele age na unicidade. Quando Jesus faz essa oração, Ele está dizendo: Senhor,
Pai, eu quero mostrar para eles que eu trouxe a união, e que é através dessa união que nós nos satisfazemos neles. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas isso só é possível na unidade. O que é que o último louvor dizia? Nada combinado. Eu falei para ser esse louvor, Alex, para ti? Eu falei algum louvor de hoje para ti? Disse assim, Alex, tem que ser esse louvor? Nenhum. O que é que a última canção dizia? Aliás, a penúltima, desculpa. Somos... Vocês estavam aqui, gente? Eu não estava aqui dentro, mas eu estava ouvindo. Somos... ligados. Opa! Vivendo a verdade. A glória do Senhor é a unidade, a união. Pode continuar. Compromisso. O grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. É isso. Essa união vai fazer que nós vivamos as bênçãos de Deus na nossa família, em casa e nessa família aqui na igreja. O desejo do Senhor é que estejamos em união, porque pela união, pela paz, nós vivemos suas bênçãos, seus planos, e o principal plano de Deus é levar essa união a mais e mais pessoas, através de nós. Ele quer se satisfazer em nós. É isso que esse texto nos ensina. Nós somos parte do grande plano de Deus, e a nossa união vai fazer com que esse plano floresça. Essa nossa união fará com que muitas pessoas venham próximo domingo e que elas se rendam a Jesus Cristo através desse corpo. Mas precisa a nossa união. É quando Deus age através dos seus anjos, convencendo. Deus pega e começa a trabalhar na mente das pessoas, batendo na porta do coração delas. Mas precisa a igreja estar unida. A família precisa estar unida. Como é que Deus vai poder derramar a bênção sobre a vida da nossa família, se nós não estivermos em comunhão, em união? É impossível. O Senhor deseja que vivamos em união, pois é na unidade, na unicidade, que Deus ordena as suas bênçãos e planos. A discórdia, ela pode destruir um lar. A discórdia, ela pode destruir uma família. A discórdia, ela pode destruir um ministério. Ela pode destruir uma igreja. Existia uma igreja lá nos Estados Unidos, com cerca de 400 membros. Essa igreja tinha um pastor. E um dia, esse pastor encontrou uma membro num shopping. Ao chegar e conversar com ela, disse: oi, tudo bem, como é que você está? Ele estava um pouco apressado, porque ele tinha uma consulta médica. Mas o pastor não conseguia naquele tempo conversar com ela, dar a devida atenção que essa membro desejava. E então ele disse: olha, eu não vou poder conversar muito, a gente pode marcar de conversar depois? Essa membro pegou e criou dentro dela uma grande mágoa, um grande rancor. E aí ela começou a falar e dizer para as pessoas: olha, o pastor não me deu atenção, encontrei com ele no shopping. E a história começou a ser contada de várias formas, e aquilo ali cresceu, ao ponto da igreja ser destruída. Acabou o ministério de 400 pessoas. Agora você imagina, o que tem reservado para essa mulher? Eu não quero nem imaginar.
porque Deus há de julgar cada um de nós pelas nossas palavras. Eu jamais tive a petulância de criar uma discórdia dentro do corpo de Cristo. É uma loucura, é uma insanidade, porque literalmente é ser um inimigo de Jesus Cristo, e nós não podemos agir assim, como família jamais. E eu creio que essa igreja não é assim. Nós devemos trabalhar para que os comportamentos não aflorem, e quando Deus traz essa palavra para isso, para nós, nesse dia, é justamente para que estejamos preparados, porque pode acontecer. Mas o que precisamos fazer? Precisamos viver a paz do Senhor, promover a união. E porque Deus não age onde há separação, Deus não age onde há discórdia, mas onde há união, onde há paz. Por isso que ministérios, eles verdadeiramente que estão em Cristo, crescem quando há unidade. E eu creio nisso, porque essa igreja, ela está aqui hoje, porque eu creio na unicidade do Espírito Santo. Eu creio que pessoas aqui creem nisso também. Algo que nós temos que fazer para que Deus possa agir é cortar o mal pela raiz. O que nós temos que fazer é chegar e dizer: olha, não quero saber de discórdia, eu não vou discutir isso. Quando alguém chegar com você e dizer: olha, rapaz, o irmão falou, disse, o pastor, o meu líder foi grosso comigo, foi estúpido. Quando chegar com você e falar isso, só faz o seguinte: ele nunca foi assim comigo. Você vai lá e conversa com o seu líder. Vai lá, bate um papo com ele. Chega com ele e diz assim: olha, líder, você foi grosso comigo, eu não gostei do jeito que você falou. Você não tem que dar ouvidos para isso. Na sua casa, do mesmo jeito, você não pode de forma alguma colocar os seus filhos na frente do seu cônjuge. Não pode. Em primeiro lugar está os cônjuges, os pais, homem e mulher, depois os filhos. Essa ordem destrói famílias se ela não for respeitada. Destrói profundamente, porque vão acabar os filhos jogando os pais um contra o outro. Isso é muito perigoso. Você deve estar atento a isso. Muito cuidado. Por isso que tem que cortar a discórdia. Chegar a reunir em família e dizer: olha, nós temos que resolver nossas questões aqui. Temos que resolver, porque nós temos que viver em união para que sejamos abençoados. Em casa tem que ter feito a tratativa também. Tem que cortar o mal pela raiz. No seu trabalho, do mesmo jeito. Nós somos cristãos, não é só no nosso lar e não é só na igreja não, é fora dele também. Onde nós estivermos, nós temos que ser agentes da paz. Acontece lá na empresa, de chegar alguém comigo e dizer assim: rapaz, tu viu fulano, não sei o quê, ciclano. Aí eu já falo logo: ei, nunca foi comigo. Se foi com você, vai lá e resolve o seu problema com ele. E às vezes eu até defendo, porque se eu ver a situação, eu vou dizer. Ou se eu souber de alguma coisa, eu vou dizer: meu irmão, ele pode até ter sido, mas alguma coisa aconteceu. Procure saber com ele, se informe. Precisa ser resolvido, porque senão no ambiente de trabalho você vai ser aquela pessoa que vai destruir aquilo ali, vai destruir a empresa. E nós, como filhos de Deus, como é que nós vamos, na unicidade, fazer com que nós sejamos reconhecidos como aqueles que seguem Jesus Cristo? Os verdadeiros filhos de Deus. Tem que ser no trabalho, na faculdade do mesmo jeito. Nós temos que pôr uma coisa na nossa cabeça: o que promove a discórdia é o orgulho e a inveja. São duas coisas que promovem discórdia profundamente: orgulho e inveja. Foram duas coisas que Satanás teve diante de Deus, Criador de todas as coisas: orgulho e inveja. E é o que acontece muito com todos nós. Se cortarmos isso, com certeza nós vamos cortar a discórdia. E nós temos que agir isso, porque o Filho de Deus, ele é baseado na humildade. Nós vivemos em amor, o grande amor de Cristo.
que glorifica Deus Pai. E nós temos que agir assim. Mas nas Sagradas Escrituras, nós temos uma igreja que viveu uma situação de discórdia. Essa igreja era a igreja de Corinto. E se nós pararmos para observar, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 9 e 10, nós vamos ver como Paulo falou à igreja de Corinto acerca dessa discórdia e de como nós devemos viver. Ele diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está voltando à essência, à razão principal. Quem foi que nos uniu? Quem nos uniu? Jesus Cristo. Nós temos que lembrar isso. Quem nos uniu foi Jesus Cristo. Foi através do sacrifício de Jesus que nós estamos aqui e fomos unidos, nos conhecemos, e eu louvo a Deus por isso. Em seguida, versículo 10: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, olha só o alicerce que Paulo usa, em nome de Jesus Cristo, aquele que nos uniu, pelo seu amor, pelo seu sacrifício, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Ou seja, estava havendo uma discordância, conflito, uma discórdia, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Na igreja de Corinto tinham os paulinos, os pedrinos e os apolinos, aqueles que eram de Pedro, aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram de Apolo, e ainda tinha mais uma facção, aqueles que eram de Jesus e não queriam nenhum líder, que não precisavam de ninguém, que ninguém precisasse pregar para eles. Os paulinos diziam que Paulo era muito inteligente e que a sua oratória chegava até os confins da sua mente. E assim, outras opiniões tinham os pedrinos e os apolinos. E ali trouxe uma divisão a uma igreja. E a pergunta é: será que Jesus queria isso para aquela igreja? Será que Jesus queria isso para aquela família? De forma alguma. Por isso que Paulo relembra o que trouxe essa união. E Paulo quer falar que chega de discórdia. Jesus quer falar através de Paulo: chega de discórdia. O reino de Deus não é feito de divisão. É tanto que lá no versículo 13, ainda em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo, inspirado por Deus, reforça isso. Olha o que ele diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ele mesmo fala por ele. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo, é isso? Cristo é quem trouxe a união, e é em Cristo que nós permaneceremos unidos, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja. A discórdia, a divisão bloqueia as bênçãos e a ação de Deus nas nossas vidas, porque quando nós discordamos dentro de casa, Deus olha e diz: meu sacrifício não foi para isso, meu sacrifício foi para a união. E ali começa a haver um atraso. É como se pegássemos e tirássemos Cristo do centro de nossas vidas, para pegar o nosso orgulho, o nosso ego, e colocarmos em pauta aquilo que é a nossa verdade. E aí entra um grande conflito, um cabo de guerra, dentro de casa, no trabalho, na igreja. Quem é mais forte? Vamos ver quem aguenta. O reino perde, a família perde, o trabalho perde, a faculdade perde, nós perdemos. O
pacificador recebe as dádivas do Senhor. E por que ele recebe as bênçãos de Deus? Porque Deus opera na união e na paz. É por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 9, Deus fala acerca dos pacificadores, através de Jesus Cristo. E Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. As pessoas têm que olhar para a gente e dizer: esse é um filho de Deus. Há algo diferente em você. Você não pensa como os outros. Diante de uma situação dessa, eu teria estourado, mas você não estourou. Diante de uma situação dessa, o meu orgulho, o meu ego, eu ia brigar por isso, mas você não o fez. É isso que nos diferencia de filhos de Deus para criaturas. E a pergunta que fica é: como nós somos conhecidos? Como é que você é conhecido no seu lar? O da discórdia ou o pacificador? Como é que você é conhecido no seu trabalho? Como é que você é conhecido na sua empresa? Como é que você é conhecido na sua escola? Como é que você é conhecido na sua faculdade? Como é que você é conhecido no seu grupo de oração? Como é que você é conhecido no seu ministério? Como é que você é conhecido no ônibus, na rua, no Uber? Somos conhecidos como pacificadores? Se não somos pacificadores, como é que vamos receber as bênçãos do Senhor? E o que devemos fazer diante da discórdia? Ah, pastor, eu estou ouvindo, eu estou entendendo, mas o que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa que, eu tenho esse problema, e a primeira coisa é a gente reconhecer: olha, eu tenho esse problema de promover a discórdia. Eu gosto de ver o meu marido bufando. Eu quero ver o meu homem mastro de raiva. Está rindo, né? Eu gosto de ver a minha mulher doida, arrancando os cabelos de raiva. Vá se converter. Vá se converter, pelo amor de Deus. O que nós vamos fazer então? Se nós reconhecemos que estamos promovendo a discórdia, vamos fazer o que está em Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha só, façam todo o possível. Não é um pouco possível, não é mais ou menos possível, não é ralo possível, é todo o possível. Porque o impossível só Deus quem faz. Então a gente tem que fazer todo o possível. E como é que a gente faz todo o possível? É resistindo à discórdia. Começa dentro de nós. Nós temos que resistir a não promover a discórdia. Nós temos que olhar, ouvir e tentar entender o que aquela pessoa está dizendo para nós. Ao invés de pegar, ouvir e criar uma situação baseada naquilo que a pessoa falou. Nós temos que parar com isso. Ouviu, não entendeu, pergunta. Rapaz, aconteceu muito lá na empresa isso. Não é muito. Quando começa a falar comigo meio torto, a pessoa começa a falar meio esquisito comigo, eu disse: espera aí, deixa eu ver se eu entendi, para eu não entender errado. Eu falo logo assim, porque eu não quero entender errado. Se eu entender errado, eu vou ficar com raiva, né? Aí eu falo, aí a pessoa diz: não foi isso que eu quis dizer. Ah, então tá bom, então me explique, que eu não entendi. Aí a pessoa vai e explica: ah, beleza, agora entendi, show de bola, vamos em frente. Ou então se alguém chega, aí eu pego: senta aí um pouquinho, você está com algum problema? Você está bem? Está com um problema? Tem que desarmar.
A discórdia, ela precisa ser desarmada. Nós, como filhos de Deus, temos que ser desarmadores de discórdia. A discórdia é uma bomba incontrolável, e nós temos que ser aqueles que vão desarmar. Isso é propósito de Cristo nas nossas vidas. Cristo fez isso. Vamos relembrar novamente o caso da mulher adúltera. Quando os líderes chegaram com a mulher adúltera diante de Jesus Cristo, o que eles queriam fazer? O quê? Apedrejá-la. Mas a intenção deles não era apedrejá-la. A intenção deles era semear discórdia de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Era isso que eles queriam fazer. Eles queriam envergonhar Jesus Cristo através da discórdia, do desacordo. Em vez de confluente, dissipar, separar o conhecimento. É tanto que eles chegam e falam: Jesus, pela lei, nós temos que apedrejar essa mulher, ela é adúltera. O que vamos fazer? Jesus ficou calado. E aquele calado de Jesus, quando ele escrevia na areia, eu creio que ele estava fazendo aquelas pessoas entenderem o que aquela parte da lei estava dizendo. É tanto que ele demora a responder e eles perguntam de novo: Jesus, o que fazer? Nós devemos apedrejar essa mulher porque ela foi pega em adultério. Jesus ainda dá o tempo, levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus fez? Desarmou a discórdia. Acabou-se. Não tinham mais argumento para nada. É tanto que foram saindo um a um. E o que eles entenderam? Que o ensinamento de Jesus era verdadeiro. Não conseguiram distorcer a verdade. Jesus trouxe sabedoria. E é isso que nós temos que fazer. É assim que nós viveremos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. É assim que nós faremos com que o reino de Deus cresça. E não que a gente nade contra a maré, contra o reino de Deus. Nós temos que ser amigos de Jesus Cristo e não inimigos. Por isso que temos que promover a união. A união do corpo é importantíssima. E ela começa na nossa família. Começa aqui também na igreja. E como é que começa então? Com as palavras. A palavra é o início de tudo. Nós promovemos a paz através das palavras. As palavras ditas corretamente, com sabedoria, elas desarmam as discórdias. As palavras ditas de maneira serena, sem gritar, elas são palavras que desarmam discórdias. A palavra, ela tem muito poder. É tanto que tudo que existe foi criado por meio da palavra. As Sagradas Escrituras dizem isso. Ela tem o poder de unir, ela tem o poder de promover a paz, mas ela também tem o poder de dividir e promover a separação, a discórdia. É tanto que Deus nos alerta do cuidado que devemos ter com as palavras, lá em Tiago capítulo 3, versículos 9 e 10. Tiago 3, 9 e 10. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. A nossa boca, a nossa palavra, a nossa língua, nós temos que professar palavras de bênçãos. Por isso que o palavrão, ele é tão grave. Você tem que acabar de achar que o palavrão é algo natural. Não é. Palavrão é maldição. Você tem que se incomodar com o palavrão. Às vezes chega um consultor lá na minha mesa, aí ele fala um palavrão para mim e diz: ei, cara, eu sei que tu está feliz, mas precisa do palavrão? Aí ele fica todo sem jeito. Desculpa, cara, foi mal. Pois é, não dá, né? Eu não sou obrigado a ouvir teu palavrão. E quando tu fala um palavrão, tu está falando maldição, cara. Não, tá bom, vou me conter. Precisa isso, nós temos que nos incomodar com isso.
Nós temos que nos incomodar quando nós falamos ao nosso semelhante algo que vai desrespeitá-lo. A gente tem que se incomodar. O texto diz isso. A gente não pode fazer isso, ainda mais dentro do nosso lar, da nossa casa. A gente não pode desrespeitar a nossa família. São presentes de Deus. O desrespeito vai levar à destruição da família. E nós temos que tratar todos com respeito, dentro da nossa casa e fora dela. São semelhantes, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não foi só a gente que é filho de Deus, não. Todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso eles devem ser tratados com respeito. Nós devemos respeitar todos. Teve um cliente lá na empresa. Eu sou muito paciente, sou muito paciente, muito. Mas ele começou a falar e a dizer um monte de mentira. Falar, não, aqui fulano, cicrano, beltrano, não sei o que, bababá, bababá, e não sei o que, e falando, instigando, né? Instigando. Eu peguei e falei para ele: senhor, o senhor quer brigar? Para quê? Olha o que ele fez. Você está me ameaçando, é isso? Eu disse: não, eu não estou ameaçando o senhor, estou dizendo que eu não quero brigar com o senhor. É justamente o inverso. E aí ele ponderou. Mas olha como a nossa natureza humana tende a isso. Tende a brigar, tende a ter a discórdia. Porque nós queremos fazer o que nós queremos, é o nosso orgulho. É aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós defendemos, é a nossa verdade. Mas nós não nos baseamos mais na nossa verdade. A verdade é que está aqui, ó, a palavra. Essa é a nossa base. A partir do momento que reconhecemos Jesus como Senhor de nossas vidas, nós devemos respeitar todos os seres humanos. Todos eles. Se alguém chegar aqui na igreja, nós temos que respeitar a pessoa que está chegando aqui na igreja. Se alguém for lá na sua casa e não foi convidado, você não tem que ser grosseiro com a pessoa e dizer: olha, meu irmão, eu não estou preparado para receber você, você volte outro dia. Simples. Aí a pessoa vai dizer: nossa, que mal educado. Mal educado é você. Ninguém vai na casa do outro sem falar, não, gente. O lar é sagrado, as Sagradas Escrituras dizem isso. Por isso que abrir a porta da sua casa, do seu lar, e os líderes fazem isso, é um lugar onde nós devemos ter intensa harmonia. Por isso que o grupo de oração tem que ser intensa harmonia. Vem aí quarta-feira um grande grupo de oração aqui na igreja. Mega grupo de oração, amém? Pronto, os grupos de oração estarão aqui quarta-feira, todos juntos comigo. E nós vamos fazer um grande momento. E aqui a igreja vai ser aberta para isso. A pessoa vem, é externo, o cara é da Águas do Amazonas, sei lá, uma empresa de energia. Vamos tratar a pessoa bem, vamos tratar mal. A pessoa veio, sei lá, fazer um serviço aqui de pintura, fazer um serviço, sei lá, de hidráulica, o que for, temos que tratar bem. E a gente começa tratando gente de casa, depois tratando de fora também. Cabe a nós decidir o que falaremos, lembrando que nós seremos julgados pela nossa fala. Se serão palavras de paz ou se serão palavras de discórdia, vai caber a nós decidir, e nós seremos julgados por isso. Se professarmos palavras de paz, promoveremos a união e somos reconhecidos como filhos de Deus, receberemos as bênçãos de Deus e viveremos os seus planos, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola e na igreja, em todos os lugares. Se professarmos palavras de discórdia, promoveremos a separação
e somos inimigos do reino de Deus, que é um reino de paz. E aí, lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, nós seremos aqueles que estarão contra. Por isso que nós temos que ter a consciência de que, como filhos de Deus, devemos permanecer unidos e promovermos a união. Se queremos receber as bênçãos de Deus, é preciso que resistamos à discórdia e promovamos a união em qualquer lugar que estejamos. Se queremos um lar próspero, uma família unida e abençoada, devemos resistir à discórdia e promover a paz nos nossos lares. Se queremos um reino de Deus, cresça, mais pessoas sejam ganhas para Cristo, devemos resistir à discórdia e promover a paz nesse ministério, mais e mais, para que nós possamos convidar para o dia 31 e muitas pessoas possam vir, e que aqui se rendam a Jesus Cristo, olhar nos nossos olhos e dizer: aqui Deus está. Devemos agir como está em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Olha o que o livro de Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Hoje, nós entendemos que a bênção não está apenas nas coisas que recebemos, mas também no ambiente que ajudamos a construir. As bênçãos de Deus permanecem onde a discórdia não entra, onde a discórdia não encontra o espaço. A escolha diária está diante de nós: ser instrumento de divisão ou ser um instrumento e canal de bênção na vida uns dos outros. Amém? Quero orar por você. Paizinho, obrigado por esse momento aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pela grande oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Senhor, hoje nós vimos que a discórdia nada tem a ver contigo, com o teu reino. Vimos que a discórdia é inimiga do teu reino, e que nós, que recebemos a ti, devemos ser pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que desarmam as discórdias. Por isso, Senhor, nos ajuda a sermos homens e mulheres pacificadores, dentro dos nossos lares, na nossa família, nos nossos trabalhos, na faculdade, na escola, no curso, no ônibus, no Uber, no mototáxi, a pé, na igreja, no grupo de oração, no ministério, onde quer que estejamos, Senhor, que sejamos agentes de comunhão, de bênção, na vida uns dos outros. Nos ajuda, Senhor, através do Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra, para que assim, Senhor, possamos construir um ambiente baseado na Tua verdade, na Tua justiça e no Teu amor. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém, Jesus. Deus abençoe você e sua família.